Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a incorporação e a mediunização, tá? É, Vou fazer assim, vou separar distintamente uma coisa da outra, não me preocupando com as nomenclaturas espíritas, dos livros espíritas, o que fala. Eu vou falar da minha experiência, de como eu percebo que isso acontece. Então, vou tentar explicar para vocês o que seria a incorporação e a mediunização. Essa noite eu passei por uma experiência, eu estou até vindo uma festa hoje, ia gravar o dia todo, e aí só consegui esse tempinho agora à noite, eu digo, eu preciso gravar, porque de noite eu tive a experiência de, eu acho que muita gente já passou por isso, de passar por uma incorporação estando em projeção, né? É como acontece aqui, né, com os médios, estando em estado de vigília, eles passam por um processo ou de mediunização ou de incorporação. E isso pode acontecer nos nossos sonhos ou projeções, né? E aí me foi, assim, permitido perceber bem a diferença de uma coisa e outra e por que acontece, né? Qual o motivo de ter essa diferença e para a gente ficar ligado nesse fenômeno. Vamos lá. Na incorporação é porque eu creio que o Espiritismo agora começou a querer se referir à incorporação como mediunização. Eu não quis nem estudar, não quis ler, eu estou falando mesmo da minha experiência, do que eu sinto que acontece. Na incorporação, você tem, é como o espírito se aproxima, ele consegue afastar a sua essência, o seu espírito, que continua ligado a esse corpo físico pelo cordão de prata, né? Você fica ligado ainda pelo laço energético, mas esse espírito que está se aproximando, ele consegue se acoplar ao seu cérebro físico e comandar todos os comandos do seu corpo. Ele consegue ordenar que o seu corpo funcione de acordo com a vontade dele, do espírito. E você está afastado do seu corpo físico, porém continua ligado a ele, tá? Como os espíritos fazem isso? Processo de magnetização, eles vão desligar um pouco, é como se te apagasse, né? Apagasse o seu espírito, porém o seu corpo físico continua funcionando. E eles conseguem se acoplar ao seu cérebro físico para passar todo o comando para esse corpo aqui. Então eles vão utilizar esse corpo para fazer o que eles quiserem nesse plano daqui. Eu sei que os espíritos vão ficar furiosos, vão dizer que não é assim, que a gente tem controle, que não é possível, mas é possível sim, tá? Isso a gente sabe desde lá de trás, é querer tapar o sol com a peneira nos casos de possessão, né? Que os espíritos vinham, possuíam, fazer as pessoas cometer os mais diversos atos, né? Às vezes até coisa absurda, mas porque aquela pessoa a essência dela estava temporariamente desligada e esse espírito que vem de fora, ele toma conta desse corpo físico para agir, tá? A gente falar que isso não acontece, né? Eu acho que não é por aí. E depois da experiência que eu passei essa noite, eu vi que pode sim, tá? É todo um processo energético que é feito e eles conseguem separar. Mas o que ocorre? Quando eles fazem isso, a gente está num padrão vibratório, apesar da gente achar que você tem que existir uma certa compatibilidade, esses espíritos que conseguem fazer vamos dizer, essa possessão, conseguem entrar realmente. Quando a gente fala entrar, não é que eles entrem, é que eles conseguem magnetizar o teu cérebro físico de tal forma que o cérebro físico passa a agir de acordo com o comando de um outro espírito que não é o seu, que está acoplado a esse corpo, tá? Você está acoplado energeticamente, continua acoplado, mas eles conseguem entrar
no comando do teu cérebro e fazer com que todo o seu corpo só obedeça ao comando dele. Então, isso acontecia muito mais antigamente, até a gente via mais trabalhos mediúnicos com médios incorporados do que atualmente, né? Eu acho que hoje em dia a gente está trabalhando num padrão vibratório diferente, que permite o quê? Que o processo seja outro. Como a gente está vibrando num padrão um pouco mais elevado, em função de toda essa transformação do planeta, que ele está evoluindo, ele está mudando a frequência, e consequentemente a nossa frequência também está sendo alterada, isso de certa forma facilita a nossa comunicação com os seres que estão nas outras dimensões. Então, quando o espírito quer se aproximar da gente, como nós estamos já um pouco mais compatíveis com eles apenas ficam do nosso lado, usando também magneticamente o nosso cérebro, mas só para passar a informação. Eles não entram lá no ponto específico do cérebro que comanda os nossos movimentos. Então eles ficam só soprando as coisas e a gente vai fazendo de acordo com o que a gente escuta, com aquele comando. Então a gente consegue manter a nossa vontade. Tipo, se eu tiver com um espírito aqui falando, você vai pegar esse óculos, e eu não quiser pegar, eu posso não pegar, né? Eu continuo com o meu espírito comandando o meu corpo físico. Porém, eu recebo ordens, aí não seriam ordens, sugestões de um espírito que está aqui do meu lado e que consegue entrar na minha mente. Ele conversa comigo telepaticamente. Hoje em dia a gente tem mais facilidade desse tipo de conexão, por nós já estarmos um pouco mais elevadinhos, tá? Nosso padrão frequencial elevou um pouco. Então isso facilitou a nossa comunicação telepática com esses seres. Quando a gente está um pouco mais denso, que era o que acontecia lá atrás, eles não conseguem acessar, não existe essa compatibilidade, não tem essa sintonia para conversar conosco somente a mente. Eles precisam agir, porque senão a gente não consegue captar o que eles estão querendo e fazer as cirurgias, dar os passes, seja lá o que for, né? No caso da espiritualidade boa que vem trabalhar. Eu espero não ter enrolado, eu espero que vocês consigam entender, né? Então, na incorporação, o espírito realmente ele comanda o teu cérebro e os seus movimentos. Ele não é que ele entrou nesse corpo, mas ele consegue acessar a área do cérebro lá específica que comanda todos os movimentos do nosso corpo, enquanto a gente está um pouco afastado, desligado, porém ligado energeticamente ao corpo físico. No processo de mediunização, não, tá? Apenas você escuta sugestões de como você deve agir e aí você passa a agir, a falar, assim, até a própria, quando a gente está só mediunizado, você fala normalmente. A gente diz assim, eu fui muito intuída, né? Numa palestra, às vezes você falando, é porque você está mediunizado. As palavras vão surgindo, eles vão colocando, vão inserindo essas palavras no teu cérebro, mas você tem toda a liberdade de repetir aquilo ou não. Não há alteração de voz, não é nada. Você, teu corpo físico, a tua mente está operando todo esse corpo físico, está no comando de tudo, apenas está transmitindo a informação que está sendo dada por eles, né? Ou para fazer alguma coisa ou para falar, tá? Então a gente tem que deixar essas duas coisas claras. E aí o que isso está acontecendo que me foi passado essa noite? Para a gente poder diferenciar um pouco. Quanto mais o espírito que está querendo se comunicar possui uma elevação, um conhecimento, eu não diria nem... assim, ele traz uma informação bacana que ele quer passar
E quanto mais elevado, até moralmente ele for, menos ele vai querer usar o teu corpo físico, te desligar. E por você já ter uma compatibilidade bacana, por você, no caso médio, se ele tiver um padrão vibratório um pouquinho mais alto, isso vai facilitar em muito. Então não há necessidade desse espírito desligar o espírito do médium e utilizar do corpo físico. Por isso que a gente cada vez mais está vendo trabalhos mediúnicos sem incorporação, só com a mediunização. As pessoas hoje em dia estão preocupadas realmente de melhorar, a gente tem trabalhado muito em cima da reforma íntima, isso também eleva um pouco, além da gente já estar sofrendo essa forcinha do planeta, né, elevando a nossa frequência, a gente também está ajudando, melhorando nosso nível de pensamento, nossa maneira de agir, isso tudo também ajuda, dá um upzinho na nossa vibração. Então a gente tem mais médiums, pessoas que têm essa capacidade de comunicação com esses seres que estão nas outras dimensões, numa condição melhor para poder receber informação sem a necessidade de haver incorporação. Tá? Deu para alcançar? Então, assim, aquilo que a gente vê dentro das religiões que é necessário a incorporação, só é necessário quando o espírito percebe que você não tem condição de transmitir a mensagem ou de fazer o que tem que ser feito de uma forma menos invasiva, tá? Quando o espírito percebe que ele pode fazer isso tudo sem invadir tanto, ele pode, que você tem essa percepção, que você está na sintonia certa, que você consegue captar o que ele quer, ele não vai trabalhar invadindo o seu corpo, salvo aqueles espíritos que realmente estão num padrão inferior e que ainda muitos, por falta de conhecimento, acham que isso é necessário também, né? Aí a gente tem os casos também de espíritos que querem impressionar, que vêm trabalhar, mas querem provocar, querem impressionar mesmo, querem se mostrar fazendo prodígios. Gente, não é porque está do lado de lá, não é porque ele está trabalhando, principalmente os espíritos que são próximos de nós, espíritos que viveram aqui na Terra, que desencarnaram e que estão trabalhando nas falanges boas, ainda possuem ego do mesmo jeito, né? A gente, atualmente, a gente está recebendo muita canalização a gente fala mestres ascensionados, espíritos ascensionados, são irmãos estelares, tá? Esses estão um pouco mais evoluídos do que aqueles que trabalham aqui na Terra conosco. Aqueles que a gente chama de espíritos, e tem vários, falando do Dr. Bezerra de Menezes, tem um monte de espírito que não é necessariamente o Dr. Bezerra, mas que trabalha mais ou menos na mesma vibração e que vai incorporar às vezes, incorpora mesmo, porque a gente vê casos de médium que muda até a voz, muda tudo, porque aqueles espíritos que trabalham naquela falange adquirem aquela característica para poder impressionar a gente que está aqui, para poder acreditar, para fazer com que a nossa fé consiga nos curar. Nós nos curamos, mas a gente precisa de ver algum prodígio, alguma coisa assim, sobrenatural para acreditar que aquilo vai ser feito. Então, pelo nosso estágio ainda primitivo de fé, tá? Então, esses espíritos acabam fazendo esse tipo de coisa para poder, que eles sabem o estágio que nós estamos aqui, né? Então, como o trabalho tem que ser feito, não importa como seja, né? Desde que traga o resultado que tem que trazer. Eu acho perfeitamente válido, mas é bom a gente já começar despertando de como é feito esse processo, porque futuramente não vai haver mais incorporação. A gente vai receber orientações de espíritos que têm conhecimento tecnológico, que têm um conhecimento maior, vão chegar aqui e vão soprar. Às vezes a gente fazendo qualquer coisa, diz assim, não faz assim não, faz dessa outra forma que é melhor, né? Então, gente, é o futuro. A gente vai conseguir
percebê-los e eles vão interagir conosco, nos trazendo mais conhecimento, mais informação, vai alavancando mesmo, né, a nossa raça. Então, isso é processo natural. Por isso que hoje em dia a gente não vê tanta incorporação. E não há essa necessidade mais. Em algumas casas, em alguns lugares, ainda é necessário pelo preparo das pessoas que estão lá para serem curadas, para serem atendidas. Que caso não haja essa incorporação, elas não conseguem acreditar que estão sendo atendidas por pessoas, por seres que estão trazendo um conhecimento bacana. Né? Gente, não há milagre, não há mistério. O que a gente tem do lado de lá são consciências que estão um pouco mais avançadas em conhecimento. E aí essas consciências tentam nos ajudar aqui. E como elas sabem como a gente reage, elas às vezes usam alguns artifícios para nos favorecer, né? Porque sabe que se a gente só acredita achando que é aquele espírito que está ali, que possuiu, que está fazendo as coisas, eles acabam fazendo, mas que não teria nem necessidade, tá? Então, assim, a gente tem que ter consciência de como é feito, de como as coisas acontecem, de como se dá esse processo todo. Primeiro, que é outro mito, né? Outra coisa que falam que é lógico, a gente tem que ter uma educação mediúnica, o conhecimento é válido. Eu sempre indico o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, tem todos os processos ali. Você sabendo como é feito, como se dá esse mecanismo, né, de aproximação dos espíritos próximo a você, vai te favorecer, vai te facilitar em muito nessa comunicação. Até em você permitir ou não, porque o medo também, quando a gente desconhece, a gente tem medo das coisas. E eles, os espíritos que não estejam muito bem intencionados, eles se aproveitam do nosso medo, do nosso desconhecimento, para facilitar até a magnetização deles naquele processo de nos afastar do corpo físico. É por isso que os casos de possessão, quando tem um espírito ruim, né, que queira se aproximar, um obsessor brabão desses aí, ele vai agir com mais facilidade naqueles que têm medo. Porque quem tem um conhecimento não é que ele não permita, porque muitas vezes isso é feito inconsciente, mas pelo menos você sabe como é feito todo o processo e você tenta se resguardar, né? E como a gente se resguarda também? É saindo um pouco da vibração, você atrapalha eles se você começar a dificultar o processo, né? É lógico que nesses casos de possessão assim, forte, por espíritos trevosos, eles têm um conhecimento energético tão grande que não importa se você está vibrando bem ou mal, tá? Eles vêm e eles conseguem realmente te desconectar por conhecimento. Embora eles não sejam evoluídos moralmente, mas eles são muito evoluídos intelectualmente. E eles trazem um conhecimento necessário para te desacoplar e entrar no seu corpo. Gente, eu estou usando nomenclatura para que vocês possam entender, tá? Mas não levem ao pé da letra, não. Eu estou tentando explicar como a coisa acontece, né? Então a gente via até aquelas sessões de exorcismo, que os padres, né, usavam palavras para poder tirar. Tudo vibração, gente. As palavras têm som, cada som produz uma determinada onda, e isso é um conhecimento que trouxeram lá de trás, talvez nossos irmãos lá de fora que sabem mais do que a gente, né, trouxeram esse tipo de conhecimento para poder nos ajudar a sair dessas situações. Quando você pronuncia aquelas palavras também, elas vão reverberar no nosso corpo físico, molécula, energia, tudo, fazendo com que o nosso padrão vibratório altere um pouquinho, tirando um pouco a compatibilidade daquele espírito que está acoplado, né? E isso sem falar que aí quando afasta um pouco, todos os outros espíritos que trabalham para retirar estão aqui próximos. Então eles também estão fazendo um trabalho energético para poder acorrentar, tirar às vezes aquele obsessor brabão
né, de perto de você, e acorrentá-lo magneticamente para levar para um outro lugar, tá? Não tem mistério. Eu sei que ele fala assim, assusta, mas as coisas acontecem de uma forma bem natural. Eu acho que a gente já está mais do que tempo de encarar isso e a gente entender a nossa parcela de responsabilidade em todo o processo, né? Então, eu sei que um processo de possessão, por mais que o médium seja doutrinado, tenha educação, é difícil e as coisas vão mudando. Eu tinha um outro conceito, talvez, eu não sei, eu já gravei tantos vídeos e lá atrás eu posso até ter repetido informações que eu recebia dentro dos estudos que eu fazia, que a gente tem sempre o controle, que a gente domina, mas depois dessa projeção que eu passei de tudo que me foi explicado, eu vejo que tem casos que por mais que você traga estudo, por mais que você tenha uma educação mediúnica, eles conseguem realmente se acoplar de uma forma, por conhecimento que eles trazem, conhecimento energético, eles conseguem se acoplar e aí você fica à mercê deles. Então a gente tem que saber aonde a gente está indo, a gente tem que saber com que a gente está se envolvendo, principalmente nesse período de transição que nós estamos nos tornando cada vez mais compatíveis com o lado de lá. Essa é a maior preocupação da espiritualidade boa, que nós estamos nos tornando extremamente, de certa forma, nós estamos cada vez mais estreitando os laços com os seres das outras dimensões. Mas isso não quer dizer que a gente está se conectando com a galera boa. Se conectar com a galera boa, com a galera ruim, vai depender do quê? Da nossa sintonia, do nosso nível de pensamento. Então a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Para evitar, se você é uma pessoa rancorosa, se você é uma pessoa que deseja mal para todo mundo, se você é uma pessoa vingativa, se você é uma pessoa revoltada, você imagina o tipo de espíritos, de consciências extrafísicas que você está sintonizando, né? Aí se dentro dessas consciências extrafísicas que você está sintonizando, você topa com um camarada extremamente inteligente e conhecedor de práticas energéticas do lado de lá, e ele queira te usar para fazer algum mal, vai ser um prato cheio. Bom, ninguém vai escapar disso, gente. Futuramente nós teremos contato com seres de outras dimensões, querendo ou não. Isso é evolução nossa, da nossa raça. A gente vai ter contato telepático, a gente vai ver mais coisas, a gente vai perceber mais coisas, vamos ouvir mais coisas. Isso vai acontecer naturalmente. Agora a gente tem que estar ciente disso para a gente querer fazer sempre contato e perceber gente do bem, né? Mas é a mesma coisa aqui. Aqui a gente tem essa opção. Você pode escolher ser amigo, se dar bem com um baita de um bandidão, um matador de aluguel, ou você escolher pessoas boas para caminhar com você. Livre-arbítrio, amor. Né? Então, olha, eu acho que a gente tomando ciência de como as coisas acontecem, a gente sabendo realmente como acontece o processo e tirando esse véu do misticismo, tirando todo esse lado realmente mais pejorativo da coisa, a gente enxergar de uma forma mais natural, ainda que a gente não compreenda tudo, a gente não saiba explicar como ocorre, ainda que a gente não tenha esse grau de compreensão, eu acho que a gente vai caminhar muito mais fácil para essa comunicação ser uma coisa favorável para a gente usar isso a nosso favor. Não tenham medo, tá? Vocês têm que ter medo do que vocês são. Se a gente tem consciência que você é uma pessoa bacana e que você escolhe os seus amigos bem, você não tem que ter medo do lado de lá. Se você é uma pessoa legal, é responsabilidade, tá? Mas quem disse que a gente não ia chegar um tempo que não seria cobrado? Não somos mais crianças. É tempo da gente entender mesmo até onde a gente cabe a nossa
a nossa culpa no processo, né? Tá? Bom, a gente vai conversar mais sobre isso mais para frente. Vou tentar trazer a informação um pouquinho mais detalhada para o vídeo não ficar muito longo. É porque é um papo meio pesado mesmo. Tá bom? Mais uma vez, espero ter ajudado aí. A gente vai falar mais disso. Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.